Olá, turma! Hoje, como eu tinha falado na outra aula, na aula anterior, nós vamos adentrar a aula sobre exame físico de enfermagem. O que é que eu quero que vocês tenham nessa aula? Nós vamos ter nessa aula a concepção e também a informação de como realizar esse exame físico, do que é que necessita para a realização desse exame físico, quais parâmetros nós devemos conhecer, para a realização dele, assim como também como realizá-lo. Mas antes de iniciar a falar sobre exame físico, eu queria dizer a vocês, o que é essa enfermagem tão falada e tão rebatida no curso que vocês escolheram, que é a técnica enfermagem. Então, a enfermagem ela é tida como uma ciência e também como uma arte, segundo o conceito consagrado por Horta, em 1975. A enfermagem ela tem como objetivo assistir o ser humano tanto no atendimento de suas necessidades básicas, como também nas suas necessidades mais elevadas. Trata-se de uma arte milenar, mas também, como ciência, ela vem estabelecendo as suas bases de conhecimento. Então, antes a enfermagem ela tinha essa parte apenas de arte. Hoje não. Hoje a enfermagem, ela, além de arte, ela é ciência, como já dizia Horta em 1975. Então, o exame físico, para a realização desse exame físico, são utilizados alguns instrumentos próprios, como quais? Termômetro, estetoscópio, esfigmomanômetro, que é a mesma coisa do tensiômetro, otoscópio, oftalmoscópio, fita métrica, balança, estadiômetro, lanterna, algodão, agulha, abaixador de língua e pupilômetro. E o que é esse exame físico? O exame físico nada mais é do que o traço de união entre a arte e a ciência da enfermagem. Os dados objetivos, os dados que são considerados objetivos, eles são coletados apoiados nas ciências biológicas, e os dados que são chamados de subjetivos, eles já são coletados no momento da entrevista. Eles são apoiados na experiência própria do entrevistado, ou seja, do paciente ou do cliente. O exame físico ele é constituído por alguns procedimentos básicos desse exame clínico, que são a entrevista, a inspeção, palpação e percussão. O exame físico também necessita de um posicionamento adequado, que é para obter os dados desse paciente, se faz necessário que ele esteja, tanto ele quanto o examinador, que no caso o examinador somos nós, ocupem posições adequadas para esse exame, e que as posições mais adequadas do paciente são as que estão listadas aqui abaixo, o decúbito dorsal, o decúbito lateral direito ou esquerdo, o decúbito ventral, o paciente em posição sentada ou o paciente em posição ortostática. Decúbito dorsal e ventral, o dorsal é o que popularmente é chamado de barriga para cima, e o ventral é o que é popularmente chamado de barriga para baixo. O decúbito lateral esquerdo e o decúbito lateral direito, que são quando o paciente é deitado de lado. Aqui temos as três principais, as três posições mais comuns do paciente, a dorsal, ventral e a lateral. E aqui algumas maneiras que nós temos de colocar esse paciente sentado, principalmente o paciente que está acamado. A posição ortostática, que também é chamada de posição anatômica. Então, o exame físico ele compreende pela inspeção, palpação, percussão e ausculta. Para a realização de cada etapa, o examinador ele emprega tanto os seus sentidos, a sua visão, o tato e a audição. Na inspeção, é o processo justamente, a inspeção é o que nós chamamos de processo de observação, no qual os olhos e o nariz eles são utilizados na obtenção de dados desse paciente. Então, ele deve ter um aspecto panorâmico, assim como também localizado. Já a palpação é uma técnica que permite a obtenção de dados a partir do tato e da pressão. O sentido do tato tanto leva à obtenção das impressões táteis, tanto da parte superficial do corpo. E a pressão realizada durante essa palpação permite a obtenção das expressões de regiões mais profundas.
Então, a inspeção e a palpação, elas são procedimentos que cursam juntos, um complementando o outro. Aqui nós temos alguns tipos de palpação, né? Temos as palpações com a mão sobreposta, com as mãos espalmadas, unimanual, com as mãos em pinça e a dígito pressão. Todas aqui estão ilustradas para vocês melhorem identificarem como é que é feito elas. A percussão, ela baseia-se nas vibrações originadas de pequenos golpes realizados em determinadas superfícies do próprio organismo, do corpo do paciente. Entre as várias técnicas relatadas para esse procedimento, as que mais têm destaque e maior interesse na prática clínica são a percussão direta, a percussão dígito-digital e a punho-percussão ou a percussão com a borda da mão e a percussão por piparote. A percussão direta, a percussão dígito-digital. A percussão direta vai utilizar apenas uma mão. A percussão dígito-digital, a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. A gente coloca o dedo na superfície e se faz essa compressão na polpa do dedo, para se idealizar e se ouvir o som com o qual essa percussão oferece para a gente. A punho-percussão, que a gente vai usar o punho, e o piparote, que é muito utilizado em pacientes que são ascíticos, que aí o piparote é literalmente o que a gente faz para até brincadeira de criança. Se pega nessa posição aqui, a mão, e se faz essa pressão, né? Se dá esse toque. Então, tudo isso daqui é feito geralmente na região abdominal para realização e identificação do abdômen ascítico. A percussão com a borda da mão, se coloca a mão assim ou assim para se fazer essa percussão e dar a percussão em si, né, o movimento. Esses são os tipos de percussão que nós temos. Cada tipo vai oferecer um som diferenciado e para cada região do nosso corpo e o que nós queremos avaliar também vai ter um som diferenciado. A ausculta, né, um procedimento que ele emprega um instrumento denominado de estetoscópio, que é a partir do qual se obtém os ruídos considerados normais ou patológicos. Ela é utilizada, né, é uma técnica utilizada no exame físico de vários órgãos, como pulmões, corações, artérias e também o intestino. E a ausculta, ela significa ouvir os sons produzidos pelo corpo que não são audíveis sem o uso desse instrumento, né, no caso o estetoscópio. Aqui nós temos a sequência de percussão e ausculta do aparelho respiratório e aqui nós temos do aparelho cardíaco. Cada pontinho desse colorido é um foco que é utilizado para a realização da ausculta cardíaca. Aqui nós temos os quadrantes do intestino, né? O superior direito e esquerdo e o quadrante inferior direito e esquerdo. E também os pontos de ausculta que devem ser utilizados para a avaliação da região intestinal. Aí, para a gente finalizar, o que é que eu quero dizer para vocês, né? Que ao coletar os dados desse paciente com instrumentos ou técnicas apropriadas, também se está realizando a inspeção do corpo. E além disso tudo, está sendo também avaliado aquele indivíduo que se sente doente e também todos os seus aspectos. Então, pessoal, por hoje também é só, né? Deixo para vocês também um vídeo de como realizar esse exame físico, para vocês terem mais noção de como é feita a realização, tanto da palpação como da percussão, que realmente só com a teoria e com o vídeo não dá para vocês compreenderem. Então, eu trago para vocês um vídeo expositivo, junto com o da aula, para ficar melhor essa compreensão de vocês.